Fala galera, tudo bem? Mais um de Cara Produc. Sempre abro a minha fala falando da Datamassi. Datamassi é um RP sensacional em São Bernardo do Campo. Procura o pessoal. Quer gerenciar a tua empresa? Datamassi. Brasil inteiro. Empresa de segurança, qualquer transportador, o que tiver. E aí hoje, muito feliz com a vinda da Gisele. Né, Gi? Ah, muito obrigada. Já Muito tô, bom. muito bom. E eu falo com muito carinho porque você trabalha uma parte aí da minha essência, né? Da essência do povo, é de falar de mente, né? Dessa constelação, não é isso? Emoção, desenvolvimento humano, desenvolvimento do potencial humano, tudo que envolve, né, desenvolvimento de pessoas, que eu acredito muito. E eu gosto muito disso. E aí a gente está em constante desenvolvimento. Então, seguimos aqui em desenvolvimento. E eu fico muito feliz. Aqui é sala de estar, tá? É bem aberto o Que negócio. delícia. Ó, É, com um cafezinho aí, aqui ó, ainda, olha que delícia. é bom, né? Olha, Aí, ainda ganhar presente? então, Adorei. isso é uma criação aí, um outro viés aí do É Duque. sensacional. Desenvolver pessoas não é fácil. Não, Duque, não é um processo fácil. Até porque claramente a carreira me escolheu, eu não escolhi a carreira, não fui eu que programei trabalhar com o que eu trabalho hoje. E aí, hoje, do lugar que eu estou, do repertório, tudo que eu vivi, eu consigo compreender por que a carreira me escolheu. Então, trabalhar com desenvolvimento humano é uma coisa deliciosa, é muito bom. Porém, eu preciso passar pelo meu desenvolvimento para que eu possa contribuir com o desenvolvimento de outras pessoas. Então, não é um processo fácil, é trabalhoso, porém possível, e eu acho que os benefícios valem muito a pena o investimento, seja ele de tempo, de energia, de dinheiro, enfim, de vocês fazer movimento para a vida. Então, acho que trabalhar com desenvolvimento humano é a gente buscar sair de um ponto A para um ponto B e a gente seguir na caminhada, seguir evoluindo, evoluindo. O que que eu posso fazer de diferente? O que que eu posso aprender? E nem sempre a gente tem todas as respostas, nem sempre não, a gente não tem todas as Você respostas busca, né? sozinho. A gente É. está ali na busca e às vezes a gente precisa de alguém que já percorreu um caminho que vai facilitar o caminho. Porque de verdade também, do lugar que eu estou hoje, todas as pessoas conseguem encontrar suas soluções. Quando ela procura um processo de desenvolvimento humano, ela vai mais rápido do que ela iria sozinha. Então, mas todos nós temos potencial e capacidade para fazer os seus avanços. Tem gente que vai demorar mais tempo, tem gente que vai mais rápido, tem gente que vai mais assertivo, tem gente, enfim, cada um vai É o encontrar. que desiste. Tem o que desiste, tem quem não dá conta, quem não quer. E eu acho que o principal é aquele que não quer. Aquele que fala assim, ah, não quero. Então, por isso que ele não alcança nada. E também respeitar os nossos limites, condições, o nosso contexto de vida. Então, por exemplo, nem todo mundo vai conseguir tudo que quer. Sim. Eu sou Gisele, mas não tenho nenhum terço da altura da Bint, então eu não posso ser uma modelo Gisele Bint. Né? O meu tamanho já me conta isso. Eu não tenho contra essa biologia, isso aqui é fato. Então, eu não poderia atravessar as passarelas do mundo sendo uma Gisele Bündchen com 1,5 m, né? A gente tem que olhar para a nossa realidade. Mas o que que eu tenho de talento que eu já trago da minha família? O que que eu tenho de contexto? O que que eu tenho de habilidades? O que que eu posso desenvolver que me ajuda? Então, a gente precisa respeitar aquilo também que está no nosso contexto e hoje a gente tem uma série de coisas que estão estimulando a todo mundo a ser tudo o que quiser. As pessoas não alcançam aquilo que foi prometido e aí está gerando muita frustração, muita dor, muita tristeza, muita gente que está entrando nesse looping. A gente falava um pouquinho antes de entrar aqui sobre Hum. essa coisa da mente, como é que a mente está tomando conta, né? Como é que as coisas estão ficando desse jeito. Então, a gente é por isso. Então, a gente tem muita frustração que está aí, que as pessoas têm uma promessa, não alcançam o resultado prometido, e Então, aí ela desiste. mas eu acho que coloca também aqueles objetivos faraônicos, né? É uma coisa desrespeitosa até, né, com a história, com a É, vida, com as possibilidades. Eu acredito muito sim que a gente tem um mundo de possibilidades. A vida está muito disponível. A vida ela é muito ampla, a vida é muito abundante. Ela pode ser até miserável, mas a vida não é escassa. Tem uma grande diferença. A vida não é escassa, ela é muito abundante. A questão é como é que eu olho para a vida, como é que eu me posiciono diante do que eu estou de recurso, de condições, como é que eu estou pé no chão, como é que eu olho para a minha realidade. Nós estamos vivendo um momento onde a realidade é completamente ignorada.
A gente deixa ela aqui de lado, segue adiante como se ela não estivesse, né, em volta, no E o entorno. que é hoje, né? E o que é hoje? O que que eu estou vivendo hoje? Qual é a condição? O que que eu preciso fazer? Ah, tá bom, eu queria alcançar algo diferente na minha vida. Tá bom, então deixa eu olhar de forma consciente, consistente, de forma responsável, adulta. E aí eu começo então a desenhar um plano de acordo com aquilo que eu tenho de possibilidades. E aí vão ser passo a passo, momento a momento, mas a gente quer o resultado rápido da noite para o dia, sem muito esforço de preferência. E aí não vai funcionar. Não, você tá falando um negócio, você tá fazendo minha cabeça viajar, né? Você é danada, né? Abre uns pontos ali que eu acho assim, a gente tem que ver expectativa de vida Sim, versus o que você já realizou. isso. Porque é aquele negócio, o cara tá estagnado, né? Apático. Sim, Aí ele acorda lá nos seus altos 55, quase 55 anos que tem o Jotengo. E aí eu vou pegar e vou falar, bom, agora eu tenho que fazer tudo aqui que eu tenho que navegar, porque eu tenho mais, sei lá, 30 anos de expectativa de hoje a vida. expectativa do brasileiro é de 76 Então, anos, aí 74, piorou, tem mais 76, 20 né? anos de vida, Então você filha. fala, nossa, Acabou, mais 20 anos já fui. Já é. tô em outro mundo. Ou Então, não, né? ou sei lá, Ou não, a não, ou expectativa. Mas o que expectativa. que eu vou ter que criar? Isso. O que que eu vou fazer daqui para E isso me frente? consome se eu não Isso. tiver um, um, um pensamento equilibrado. Sim, Isso vai me consumir diariamente, sim, porque eu vou começar a fazer coerente. conta. E, caramba, passou um ano, Sim, mas não aconteceu, porque o teu sonho sim, é um peso. sim. E para você conquistar esse sonho, você tem que abdicar, às vezes, De de alguma algumas coisa, coisas, trabalhar sim, mais, trabalhar sim. menos, não sei o que Eu tem que fazer. preciso compensar. E como é Olha que que a gente entra doido. no loop? A gente precisa ter um, né, um pensamento ali coerente, saudável, que Hum. me mantenha ali na constância, na disciplina para eu buscar. Ok, não realizei tudo que eu deveria. Aí deveria baseado no quê? No que a sociedade, o que que normalmente a gente está vendo. Porque cada um tem um contexto, então a gente também se amarra em algumas coisas. E até a gente tem um histórico para trás. Eu, pelo menos, ouvi muito ao longo da minha vida que o correto era você estudar, crescer, trabalhar numa boa empresa, casar, ter filhos e se aposentar. Esse era o script E que a gente. trabalhar por anos na mesma Na empresa mesma empresa, claro, e se aposentar naquela e se empresa. aposentar naquela empresa. Então, quer dizer, hoje já o Sim. conceito é outro. Se Não, você ficar mais de 2 anos numa empresa, você tá eu perdendo ouvi tempo. isso há muito tempo. Então, aquele script É, estava pronto. E é. hoje eu olho para o meu contexto, para a minha vida, para minhas realizações, esse contexto não foi realizado. Esse script, esse roteiro não foi seguido. Está completamente diferente. E aí, se eu tomo como verdade que, nossa, mas então eu sou incompetente, eu não realizei aquilo que era para realizar, mas não, peraí, eu preciso olhar para a minha realidade, para a minha vida, para o meu contexto de vida, porque esse roteiro era para os nossos pais, para os pais dos nossos pais, uma outra É realidade. de outra pessoa. De outra, É era outra expectativa de outra época, pessoa. exatamente, era outra É. época. Então, o olhar para a realidade, o que está posto para mim neste momento, né, a gente tem que estar muito respeitoso com a gente. Então, tá bom, eu estou com essa idade aqui, o que que eu posso ainda realizar? O que que eu quero ainda realizar? Tudo bem, talvez eu não vá realizar no perfeito, mas eu posso ser feliz, posso ter uma vida saudável, posso ter uma vida confortável, posso ter uma vida satisfeita, posso ter uma vida de várias realizações, mas não dentro daquele padrão idealizado que a gente tem visto aí, mas a gente pode olhar para a vida com muito amor, com muita alegria, para a vida real que está exposta para a gente, ela Que é está o aqui hoje. disponível, que é o hoje. O que E que que é ninguém hoje? vê. Olha o passado e projeta o futuro. Exatamente. Mas E o que nos que eu tô fazendo hoje? bastidores, e os bastidores que a gente está vivendo. Então, se eu quero chegar aos 75, 80, 90, e a gente vai bater fácil isso. Então, tem sim uma expectativa. Porém, quer dizer, a gente tem É, tudo favorável para ultrapassar isso, porque nunca se viveu com tanto recurso disponível como a gente tem hoje, é Duque. justamente. Muita coisa para Justamente. favorecer a vida, Justamente. muita coisa. Por isso que eu falo que a vida é muito abundante. Então a gente tá, só que dá trabalho. É trabalhoso você É, fazer uma vida legal, para você se cuidar, é ter constância, regrada. ter disciplina.
manter os pensamentos Não saudáveis. dá. Senão você se destrói. Se você Quem precisa tomar deixa? muito cuidado. De vez em quando eu tenho que me chamar de volta para o corpo e falar, Gisele, volta para o corpo, acorda para a realidade e tira esses pensamentos da frente. Peraí, não é assim que funciona a vida, não. Então, porque senão a gente tem muito estímulo que nos leva para o lado mais negativo, para o lado mais depressivo, para um lado mais, Então, né, assim, eu vou abrir um negócio aqui, ó. é, Ontem à noite, é coisa real aí, ó. Me deu uma angústia. Mas fiquei comigo, eu fui dormir, tava bem, trabalhei, viajei, fui rezar lá em Aparecida, final de semana, e tal. Mas ontem à noite, não sei por quê, me deu uma angústia, é o momento que a mas gente uma está vivendo. sensação, assim, um peso, Tá geral. que o cachorro veio me lamber ali, ó. É, Lorde. O cachorrinho, tem os dois lá, tem dois do gato, tem tudo lá, tem quase um zoológico. Mas assim, E os bichinhos é são bichinho são. uns Mas ele veio me queridos, né? lamber, como nunca me lambeu, porque ele é meio apartado, né? Tem a vida dele separada da gente. É, um cachorro, Lorde, me lambendo. Olha como a cabeça viaja, né? Mas esse cachorro, eu tô com essa angústia, mas me deu um negócio, um Sim, peso. né? Aí foi, rezei, sou muito Sim, católico. Não praticante, mas sou, né? sim, a conexão com Deus, Conexão né? Com com algo Deus, maior. é a minha Isso, conversa com ele lá do meu jeitinho. Falei, agora, Deus, me dá a chance de dormir, apagar aqui, dormir, para isso, eu poder acordar e ver que me acordei normal, do jeito que era. isso. E Mas aí, não vai me explicar o porquê? mas imagina se Sei você lá o que entra é. nessa vibe, nessa energia, você tá ali na angústia, você vai criando pensamento, e aí você Aí tira, levanto, vou né? não sei onde. O vigiai e orai, ele É, é muito verdadeiro. Nunca foi tão verdadeiro. E a gente está passando por momentos, transformações no planeta, né, de série de coisas que se a gente não cuidar das nossas emoções, da hum, nossa cabeça, a gente entra nessa fúria que está acontecendo. Então a gente então, precisa, cada um de nós, a gente pode ajudar, a gente deve ajudar, contribuir, mas sempre em primeiro lugar cuidando da gente, porque não dá para tirar de um santo para cobrir outro, né? é que a A gente gente vê tanta precisa cuidar. coisa. É que assim, eu sou um cara muito altruísta, não sei, complacente ao que está acontecendo. Sei lá, Sim, se é a tem palavra muita. correta ou não. Professor de português, me corrija aí, qualquer coisa. Mas assim, eu acho que é uma somatória. A gente não pode ficar afastado. Eu Isso. tenho amigos lá no sul, então Sim, ver esse negócio todo exatamente. Não dá pra acontecendo gente lá. fazer de conta que essa realidade não É, está não está acontecendo. acontecendo. Então, Não dá. você tenta, ajuda um pouquinho, mas não ajuda nada. Enfim, Sim. ou pelo menos reza, sei lá. É, Mas, mas aquele negócio vai somando, sim. que eu acho que é uma soma indireta. Sim, a gente de alguma forma é Né? É uma atingido por só, aí isso. vai atingindo. E aquilo aí é a Isso nossa. está no E a coletivo, não gente tem vai no como. coletivo. E aquilo vai. Acho que tem uma hora que Você precisa cuidar, você precisa você tem que parar cuidar de uma. você, né? Aí Tem você que falar, para, opa, respira. Eu sempre uso a é, frase, né? Respira, inspira e não pira, porque senão a gente pira muito fácil. É muito, muito. Sim, a linha é muito tênue da gente é, estar ali nesse equilíbrio e de repente a gente ultrapassa ali para o desequilíbrio. Então a gente precisa cuidar. E a vida, ela é dinâmica. Então, tem um conceito que eu aprendi que é o equilíbrio dinâmico, porque a gente tem uma sensação de equilíbrio, que é aquela coisa flat, equilíbrio da vida. Se a gente fizer aqui uma analogia com o aparelho hospitalar, quando a gente está lá naquele aparelho, é, né? Quando ele está assim, acabou foi, a vida, né? acabou, foi embora. Quando ele está assim, A- a vida está É o movimento que acontecendo, você fala. É o é um movimento que você fala. movimento, exatamente. Então a vida Eu é gosto disso. movimento, então ela é movimento. É o Então o movimento. equilíbrio é dinâmico. Então tem um dia que eu vou estar ótimo, tem um dia que eu não vou estar tão bem, e a gente continua se cuidando. Nossa, o que que eu posso fazer hoje? Uma oração te ajudou. A oração é um negócio que muda a nossa É composição forte. cerebral. É Isso já está forte. comprovado. Então tá Sim. ali. Então essa conexão, independente de religiosidade, aí cada um tem a sua religião, mas a espiritualidade, ela é um pilar fundamental para a vida de todos nós Ah, eu humanos. A vou. gente precisa se conectar com algo. Eu tenho ali os meus rituais todo dia de manhã, é acordar. Eu aprendi com um cliente meu muito querido, há alguns anos atrás, que ele falava que quando ele acorda, ele coloca o pezinho assim no chão e fala: "Ah, estou em cima da terra hoje, então hoje é um bom dia para viver. Ainda não estou debaixo. Que ótimo." Então ele falou que É todos um os dias mantra ele esse agradecia, é um negócio. mantra. Então acordo ali, desperto, faço as minhas orações, minha conexão, faço uma leitura ali de Ah, alguma tem que palavra, ter, alguma tem que coisa. ter. Falo, nossa. E aprendi recentemente com a Oprah, numa entrevista que ela deu aqui no Brasil,
que ela falou que é uma forma que ela encontrou de ajudar muito nos dias que ela, quando ela acorda, ela diz para Deus, me usa o maior número de pessoas possível. Como eu posso ser útil o maior número possível de pessoas? E a gente se coloca à disposição da vida. Eu acho que quando a gente se coloca à disposição da vida, eu acho que a gente tem uma grande possibilidade de fazer muitos movimentos. Não quer dizer que a vida vai ser um mar de rosas, vai ser bonitinha, quietinha. Eu acho que a gente vai ter recursos disponíveis para lidar com o que acontecer, de bom e de não tão bom assim. Mas o movimento, para mim, você fala um negócio muito forte, até porque eu coloquei meu nome lá do programa, de cara produto, eu coloquei movimento DCPD. É movimento. É um Eu vou muito movimento. nessa linha que você está É dizendo, porque movimento. É a vida acontecendo. e esse movimento está trazendo pessoas, ondas, Sim, né? Maravilhosas, porque é isso está muito me bom. agregando. Quanto a gente Então, aprende, né? Na troca. aprende na troca, quantos essa coisa da conexão. A conexão. Eu até citei essa frase no nosso último encontro lá, que é da minha mentora, da Paula Quintão, que é na troca com o outro que o giro acontece. Aí é Então que a vida tá. acontece porque é a troca com o outro. Então a gente É, está aqui, né? E olha quantas pessoas a gente já conheceu, quantas pessoas, quantas histórias se maravilhosas. conectaram, né? E eu adoro ouvir as histórias, ouvir como as pessoas que eu falo, gente, como o mundo é gigante, quantas histórias se cruzam, quanta coisa acontece. Você fala, ou seja, quem é a gente na fila do pão, Não, é o sentido que você se fala, dá. cara, é muito Porque você maior. aprende todo dia com alguém. E o que a Sempre. gente vem fazendo, tem uma turma nossa lá que é muito forte. Sim, sim, E sim. tem uma expectativa ali de energia Muito bom. sensacional. Energia de vida, De né? De vida, de realização, de realização, acontecimento, de tristeza, de tudo de mais. tudo, de vida real. Superação. Que eu sempre digo, de vida real tal como ela é. Vida E, real tal como é. e a gente conectou. E quando você traz à tona essa questão da cabeça, tá todo mundo piradinho. Que Sim. não adianta falar, me apego lá no remédio X, Y, Z, e que não sei o que. Não, não adianta. Eu acho que põe o pé aquilo que você falou, põe o pé, eu estou em cima da terra. Olha que É, fantástico a frase desse senhor aí. gente, é Estou em cima da incrível. terra, estou vivo. Tô vivo, eu tenho uma chance. E Tenho se estou como. vivo, eu tenho que trazer a vida para alguém. Para alguém, Então exatamente. resgata a vida. E não é só monetariamente. Não, não, Às vezes a uma gente. palavra, A palavra, um um olhar, olhar, um abraço, um abraço, um aconchego, sei lá o quê, seja o uma que troca de for. conversa. Sim, são diversos, são vários os Faça, mas caminhos, faça, né? Mas faça algo. né? E não é, é engraçado a gente falar, eu tô fazendo pelo outro. No fundo, a Não, gente tá tá fazendo fazendo para pela você. gente, né? É ali, eu tô me mantendo vivo, eu tô É, fazendo uma forma de. É nessa troca que eu me alimento, né? É é nessa troca, é retroalimentação. Então, é retroalimentação. fantástica a vida. Então, e a gente tem diversos os caminhos. Eu falo que eu sempre sofri alguns momentos que eu falava, não, você tem que ser uma coisa só na vida, você tem que fazer uma única coisa só na vida, e eu sempre gostei da diversidade, porque a vida é muito ampla, a vida tem muita coisa boa, é muita coisa diferente. Eu falo, mas eu tenho que ser só um caminho, só uma forma de ser, não dá pra gente trabalhar com várias coisas, várias pessoas ao mesmo tempo. Então, acho que até por isso o caminho, né, de ir para. Ó, que coisa, você me buscou uma memória afetiva agora. Ó, gente, assiste esse programa aqui, porque a Gisele tá dando aula no negócio. É punk. Eu tenho um tio de Barra Bonita, falecido, irmão da minha mãe. E quando eu ia pra lá, eu sempre fui desde a gravidez da minha mãe, eu tava lá, né? Sim, E eu sofria muito quando eu ia embora. E um dia esse meu tio me falou uma coisa que me marcou. Ele falou assim: tem que existir um adeus para ter um olá. sim, sim. Acredito Então, muito no olha fechamento que dos maluco ciclos. isso. Tem que existir Tem um que, adeus para tem ter que um olá. existir um adeus para ter um olá. Então, Exato. isso é natural. Então, tinha que ir Isso para é um dia voltar. cíclico, É isso é cíclico. cíclico. A vida, ela é cíclica Então, o e a cara gente tinha uma precisa. mente Fantástica. fantástica de falar isso. Muito, Falou de uma forma bem intuitiva ali para um garotinho que chorava na hora de ir embora. Então, não exatamente. tinha que. E não era nem intuitivo, né? Ele estava falando É, da vivência, da da prática de prática vida, da né? vida. O que estava ali escorrendo da experiência dele. Então, o quanto ele já tinha caminhado, que ele já É, sabia que aquilo era real da vida. E aí, quando você traz isso da família de origem, então eu trabalho, né, com a constelação sistêmica, constelação familiar.
quanto a gente vai entendendo das nossas origens, de onde a vida nos conduz, porque tem muita relação com a nossa origem, com aquilo que nos traz. Então, muito provavelmente, se você olhar para trás no teu sistema, muito do que você faz hoje, você vai encontrar um talento, alguma coisa que alguém te trouxe dali, que seja um tio, um avô, né? Pai, mãe, sei lá quem Pai, é. mãe. Então, a gente está sempre, a gente carrega muita coisa. A gente chega aqui com muito recurso, já que veio dessa família que nos trouxe. Então, honrar a vida, e a vida é tão cíclica, e o novo só pode chegar quando a gente se despede do velho. É importante a gente fazer a boa despedida na vida, os ciclos se fecham. E eu falo de um lugar, assim, de experiência mesmo de vida, que hoje eu compreendo que a minha existência nessa vida aqui é aprender a desapegar de coisas e pessoas, a fazer as boas despedidas, a fazer aquilo que a gente, né, aprender a se encher com tudo de bom que a vida te trouxe e saber fazer as boas despedidas. Porque se a gente não sabe fazer as boas despedidas, a vida não se abre para a gente também. Se a gente ficar preso àquilo que eu queria ter ainda, aí Você a não olha o vida fala, novo. poxa, Ah, sinto muito, não posso te mandar nada, já que você não está Você não tá. conseguindo, você não está deixando a vida fluir, porque isso é o fluir da vida. Então a vida precisa e acontece, ela é cíclica, então a gente vai crescendo, Mas vida, os morte e vida. apegos são difíceis. Não, os apegos são fáceis. O É? desapego é que é O difícil. desapego. Boa. Acho que é o contrário. O O desapego é apego é difícil. facinho, a gente Boa, vai boa. com. É. Agora, o desapego, e o desapego com amor, o É. desapego com alegria, o desapego com um olhar amplo, né, de você poder ampliar a percepção e expandir o coração para fazer caber, guardar e dar o espaço para o novo chegar. Isso sim é um bom desafio. Então, e é como a vida é muito sábia e generosa, que eu também acredito muito nisso, quando a gente não está dando conta ali de aprender, o que que ela faz? Ela te manda os desafios para você passar nessa matéria. Mas a gente fala isso com muita tranquilidade com o nosso. Que é uma geração, a minha geração é 2, 3 para trás da sua, né? 4 para trás. Ah, antes fosse, né? Seria tão bom. Antes fosse, mas não é Vai não. estar ali, mas estamos ali, né? Juntinho, estamos na Mais ou menos. mesa. Estamos Tá juntinhos. ali. Só que assim, como é que se enxerga isso tudo que a gente vem falando com tanta naturalidade? Porque a gente entende a vida dessa forma. Desse E lugar que a esse, gente está hoje, né, Duque? é, Desse lugar que a gente está aqui hoje, com esse repertório vivido, a gente consegue ter esse tu- olhar essa galera nova aí, que vai que chegar. vai chegar, que o antigo também não sabe lidar. Porque assim, tem muito. é, eu, eu vejo lá minha neta, por exemplo. Ela com as atitudes dela, fala, opa, né, tá certo, não tá certo? Repreende, não repreende, deixa acontecer, não deixa acontecer. Eu fico numa salada mista Não, eu gigantesca. imagino que deve ser muito desafiador, né? Eu não sou mãe, É, não sei, não vou mas, para esse lugar. Imagina quem é avô, que aí já está ultrapassando já ali, né? passou Já ali. passou, você já. O Bert falava, né, que a forma mais bonita que a gente tem de perpetuar a vida é quando a gente passa adiante através dos filhos e os filhos para os seus filhos, né? Então, é a forma mais bonita que a gente tem ali de estar perpetuando. Mas a geração tudo muda. Então, se a gente também olhar para trás, a nossa geração também mudou muito. Eu tenho que desapegar também, né? E Da minha, exatamente, para a poder nossa viver a mudou. nova. E até para a gente se adaptar ao que está aqui hoje, eu falo que a gente foi a geração que a gente pegou, viveu o analógico e fez a transição para o digital. Puta, que Essa geração só dificuldade. pegou, tá chegando aí, só pegou o digital. É, E a gente deu conta, porque a gente tem recurso, né, a gente se colocou à disposição e deu conta. ok. Essa geração que está chegando vai viver coisas que a gente não viveu, e que bom, que vão ser outros desafios, outras coisas. Então a gente também dá espaço para como que as relações vão ser. É, eu acho que uma coisa que pode funcionar muito bem é a gente manter as 3 leis sistêmicas funcionando. A primeira delas é o pertencimento, todos nós pertencemos e ponto, e a lei da ordem, que o maior, né, cuida ali o Do, respeito do menor. Então, é. pai e mãe, avós, netos, é só essa relação que a gente é pequeno. Nas demais relações, nós estamos na equivalência, que são as relações de amizade, de trabalho, as relações afetivas. Então, quando a gente sabe o nosso lugar e respeita essa ordem, a favorabilidade de dar certo na vida é muito grande. Então, a gente tem aí uma forma de dar certo. Mas a gente está descobrindo tanta coisa, está vivendo tanta coisa, tanto recurso, que eu ainda não sei como vai se conduzir a geração daqui para Que frente, é né? muito louco, É né? muito. A gente veio de uma formação, a É, gente está se adaptando. Eu vim de uma formação e era muito as minhas convicções que você vai crescer, vai casar e vai morrer, né, até que a morte os separe.
Quando você atravessa um divórcio, você fala, mas espera aí, o combinado era que ia até a morte, e agora o que que eu faço com isso? Como é que eu recomeço a vida depois de 40 anos? O que que você faz? Como é que é isso? Então, quando você passa por isso, você fala, poxa, então, espera aí, as convicções, elas precisam ser revisadas também. Os Sim. contratos que a gente faz ao longo da vida, eles precisam ser revisados. A gente precisa colocar um aditivo, mudar uma cláusula, A acrescentar única uma coisa que tá parada é cláusula. a Constituição de 88. Exatamente, o resto. Infelizmente, Então, a né? gente também vai olhando para isso. Às vezes as pessoas falam, na minha época isso era melhor. Não é justo a gente falar que na nossa época era melhor, porque Ah, na nossa época foi o que era para ser. E era aquilo cada que um tá, tinha é aquilo também, que mas era o que tinha tinha. E também. cada um de nós está Ah, vivendo o seu momento e é o seu melhor esse momento. Eu preciso ponto. E tomar hoje o tá melhor. bom. Hoje é o melhor momento. Tem uma frase da. Eu não fui até a Ferrari, foi a minha mentora que É, compartilhou, que diz, né, que a melhor Ferrari é sempre a é próxima. próxima. É a próxima. Ah, Então, boa. a nossa vida é hoje aqui é o melhor momento e eu vou viver o melhor momento daqui a pouco, porque a gente vai fazer esse melhor momento. O melhor Então, momento para mim é hoje. então Eu acho que tô as fazendo gerações estão podcast, antigamente não construindo, tinha. exatamente, É, a gente está acabou. construindo melhores formas de se viver. Então a gente precisa revisar as convicções, as crenças que nos limitam, a gente precisa realmente ampliar a percepção e expandir o coração, fazer caber tudo e principalmente não tem uma receita para todo mundo. Eu acho que cada um precisa encontrar o que melhor funciona para ele, para si. O que que dá certo para mim? O que que funcionou? Isso aqui para mim é bom, isso aqui não é. É a gente se respeitar ao máximo. Eu acho que isso é fundamental. Minha neta falou um negócio pra mim, você vê que é um negócio que você Imagino tem que que você está aprender. aprendendo com ela, né? Não, não, eu aprendendo, tentando buscar, que eu tô maluco, quero um professor de matemática aqui pra mim. Porque eu nunca. Esse negócio aí foi mais ou menos, entendeu? É. Matemática eu fui passando no que tinha que passar. A gente que é de É, humanas, normalmente. normalmente vai, né? É, né? É, Então ele falou assim pra mim, vô, explica aí pra mim, 6 anos de idade, hein? Que 2 mais 2 são 4 e 2 vezes 2 são 4. 2 e 2 são 4. Tá aqui, 4. 2 vezes 2 também são 4. Ai, meu pai, eu falei, é número Ela quer a primo, é número explicação inteiro, é lógica, número não né? sei o que, é número. Ela Aí quer a ela, mais explicação um e um, lógica. um mais um, dois. Sim. Né? Um vezes um, um. É. Mas essa Ô, geração. produção, como é que faz, PC? Olha aí, Gisele. Aí me pega Mas com 6 anos de idade. Aí eu tenho que. Eu falei, Mas a opa. gente com 6 anos de idade fazia esse tipo de questionamento? Imagina, se Nem eu vou podia, falar, eu nem queria mamar o podia. TT Não, lá. você nem Mas nem podia. podia. Por quê? Porque sim é resposta, porque não é não. É não, sim é sim. Por que Não você tá tinha me perguntando questionamento. isso? Exatamente, não Vai tinha perguntar ao seu questionamento. professor, Não tinha os ou sei lá o quê. questionamentos. Então, e essa geração traz essa coisa do questionamento. Por que que eu preciso aceitar isso? Por que que seja dessa maneira? Então, em todas as gerações e épocas, a gente vai ter coisas boas, coisas desafiadoras. Então, tudo. Então, mas aí a gente volta pro nosso negócio da cabeça. Sim, A cabeça é mutante, ela tem que estar nesse movimento também. Ela precisa. tem que aceitar que as mudanças externas acontecem. Me corrija, por favor. Essa- E que O essas tempo todo. mudanças são salutares quando você extrai o melhor desse conteúdo e que vai te dar realmente coragem para te incentivar a Sim, buscar o novo, a continuar. a aprendizado, que ninguém é dono da verdade porque é mais velho. Não. É, é, Maturidade não tem nada a ver não, com a idade. maturidade não tem nada a ver com idade. Você vê jovens aí, né? Eu brinco que às vezes a gente tem bastante adolescente de 25 a 65 É, anos. eu sou um deles, A né? gente tem vários Eu não consigo. adolescentes. Eu lá no escritório sou Não, um mas aí é uma palhaço. coisa do humor. Não, E tem aí, isso também. né, a questão do humor. Mas aí quando a gente fala para maturidade mesmo, o É, adultecer, é como é que eu olho para a vida com responsabilidade, como é que eu crio a minha autorresponsabilidade, autoconfiança, tá como é que bom. eu cuido da vida de forma ali consciente, consistente, né? E aí o humor, acho que o humor tem que acompanhar a gente a vida toda, Eu porque uma devia vida sem fazer um humor, stand-up, meu. a vida sem Esse humor, me acho que dá ela bem fica nesse mais negócio aí. pesada, fica difícil Você mesmo, viu a viu? minha palestra lá? Foi um negócio O humor surreal. a O gente traz pessoal vende. alegria para a vida, né? É, Isso é, não, eu então, o humor vi. é Eu parte. prefiro viver assim. Agora, o que a gente está com dificuldade desse momento, eu não olho para a realidade, ou eu não estou lidando com o que está acontecendo com os desafios, é o adultecer, é eu realmente me apropriar da minha vida E o que como que você acha que é adulta. isso? É falta de instrução? O pessoal está saindo, a escola não está dando suporte, não estou culpando ninguém, não. Não, de jeito nenhum. É falta de oportunidade
sei lá, o que que é Eu, isso? eu, É o autoconhecimento, é buscar essa oportunidade, porque eu não acho que adianta é o cara falar, ah, autoconhecimento. não tem trabalho, pô, mas também não tem empresa aí que tá pedindo, pelo amor de Deus, para contratar e Para não contratar. aparece ninguém para São trabalhar. algumas variáveis, né? Então, quer Acho que dizer, falta de o que autoconhecimento. que é isso? Ah, tem um ditado, né? Acho que de Dubai, de um dos. Eu não me lembro ao certo quem é, mas que ele diz que épocas fáceis faz homens fracos, épocas difíceis, homens fortes. É. A gente está vivendo épocas muito fáceis, se a gente observar, a gente tem uma facilidade de vida, né, muito tranquila. Os nossos ancestrais carregavam o piano, É hoje a gente verdade. escuta Spotify com o Com... fone sem fio, É, né? E você corre, enfim, você tá com a vida inteira hoje num no aparelho, aparelho ali. tudo no Então isso aparelho, deixa você mais mais fraco, fraco, né? né? E Você aí não a precisa ir gente não buscar precisa tanto, né? buscar tanto. E como os jovens hoje também têm uma vida financeira mais facilitada, porque os pais ralaram muito para proporcionar isso, então eles estão ali, não vou sair, não preciso fazer, né? Então a gente está tendo essa facilidade na vida Isso que vai vai complicar, né? gerando. Então a gente daqui, talvez no futuro, a gente vai ver alguns períodos difíceis para fazer homens mais fortes, pessoas mais fortes com a vida. E essa tanta facilidade, eu acho que também dá abertura para a gente ficar com insegurança, com medo, a gente não se sente útil. É como se fala, nossa, é como se a vida estivesse passando por nós e a gente não vivendo a vida. Então, isso vai gerando uma série de coisas que não vai favorecendo a vida. Então, esse cuidado também é extremamente Viver é bom, importante. Ah, é muito bom, né? né? É uma dádiva. Gostar de viver. Gostar de ver é bom, é essencial e fundamental para a vida continuar Porque uma coisa é acontecendo. fisiológica, outra Sim, coisa é sim, é pensamento. Eu vivo pensamento. por viver, Sim. eu vivo porque eu gosto de viver. E eu acredito que a gente tem E o bastante viver na gente que raiz está da palavra, né? vivendo É. só por Só viver. por viver. A gente tem pessoas que estão dando conta da vida, mas que não estão vivendo a vida, estão ali realmente passando. Tem um trabalho de uma enfermeira australiana, que ela fez um livro que são 5 maiores arrependimentos, né, no final da vida. Nada passa por questões materiais. Então, ela fez um trabalho, ela acompanhou por 20 anos Caramba. pacientes terminais. Tá. E ela estava muito perto e ela começou a fazer uma pesquisa. O que que essas pessoas sentiam no final da vida? O que que passava pela cabeça dessas pessoas? O que que essas pessoas, como é que elas olhavam para a vida para trás? E nessa pesquisa ali dos 5 maiores arrependimentos, nada é material do tipo, eu me arrependi de não ter comprado o carro X ou a casa maravilhosa, mas tem arrependimento pela viagem que não foi feita, pelo tempo com a família, por não ter cuidado de si por mais tempo, por não ter feito o que você queria fazer e não o que as pessoas queriam que você fizesse. Então você vê que isso é viver. É quando eu me aproprio da minha vida nesse lugar, eu quero fazer o que eu quero, mas eu preciso me responsabilizar pelo que eu quero. Porque tem uma galera que quer muita coisa, mas só quer o bônus e Isso não quer aqui o não quer o ônus, né? ônus. E aí a conta não fecha. Tem um amigo de um amigo, Normalmente. ele foi vender uma moto, e esse meu amigo me contando, né? Então ele chegou na concessionária, a moto com 200 mil quilômetros lá, Nossa. tudo mais. Aí o cidadão lá foi comprar e falou: Ah, mas, poxa, essa moto tá com rodada. É, realmente. Vivi. 200 mil quilômetros de chuva, de passeio com a esposa, de lugares novos, de alegria, de risada. Olha aí. Olha a resposta inteligente do cara. Ah, Foi isso aí, eu não comprei para guardar. sim. Não é investimento, não e outra, não Foi é para isso aí, é viver, para né? viver. Para Então eu viver. vivi, E criou memórias, né? criou Memórias memória, afetivas, memórias é. importantes, alimentou a alma, ele Então as alimentou pessoas a têm que alma, ter um pouco, a extensão é essa a resposta. ele alimenta O a que alma. eu vivi, o como eu vivo. Eu Exatamente. posso viver feliz com um mínimo, O mínimo. Tem um não, né? exercício do que eu acho que eu aprendi há uns 2, 3 anos atrás, que é fantástico. Eu sempre revisito esse exercício e vou fazendo. Acho que cada ano que a gente vai mudando, a gente muda, É, graças a Deus, né? lógico. Porque se passar um ano e eu tiver exatamente igual, Não, tem para. uma coisa muito Tá vendo? errada. Fala, opa, tem uma coisa errada, É, deixa eu voltar ali e ver o que está é, acontecendo. é, É um exercício que se chama necrológico. tá. Então a gente senta com muita conexão com a gente mesmo, senta ali naquele momento seu, né, de introspecção, quase uma meditação, e você se projeta para o final da sua vida. Então você se joga lá, ou Lá no você fim, meu. 80, E aí 90, vai. e aí você faz o exercício de olhar para trás. Como é que foi a sua biografia até aquele Caramba. momento?
Que A louco. sua biografia está composta por aquilo que você realmente queria ter vivido. Você vai ser aquela pessoa, naquele momento que você está fazendo exercício, você está se batendo né, dando aquele tapinha e dizendo, parabéns, foi uma vida bem vivida. E aí, quando você se projeta, você vai lidar com uma série de angústias, de Que dores, traz um né? monte de coisa Traz um ali. monte de coisa, traz peso, dúvida, Traz dúvida. você traz desespero. Então, é fazer um exercício com muito respeito, com muito amor, com muita conexão com Você, né? né? De escrever. Escrever é muito terapêutico. Escrever a gente dá contorno, dá tamanho, dá espaço que está dentro. Então, eu jogo para fora na escrita. Isso realmente, neurologicamente, me ajuda muito. Funciona. Então, funciona muito. Então, a gente vai fazendo esses exercícios, né? E a gente vai olhando com calma para a gente ir conduzindo a vida de uma outra forma. Se não está legal agora, eu preciso fazer alguma coisa de diferente para ter um resultado diferente. Fazer as mesmas coisas não vai me trazer resultado diferente. Isso é E aí quase, você descobrir, também tem que ter a coragem de você descobrir o teu interior, né? Porque você vai sim, para... exige Às vezes você coragem, tem que ir lá, você exige vai muita ver coragem. coisa que você... Poxa, mas eu fiz isso. Sim. Porque tem aquela história, tem a máxima, né? Do o bem e o mal, o A vida, bom e a vida é dual, a vida é é dual, dual, a vida é né? dualidade. A gente precisa É. também olhar para essa Tem que olhar essa dualidade. aí. O que que eu Precisa. fiz? Porque eu não E vou tá tudo correr bem. sempre bem, eu não vou correr sempre Não, a gente do precisa. lado correto, eu vou ter o Exatamente. deslize. E aí, para quem tem a É. conexão, e aí eu faço até uma boa provocação, porque para quem tem a conexão forte com a religiosidade, com a espiritualidade, com algo maior do que a gente, se eu vou para esse lugar de não me olhar com amor e carinho e respeito, e eu fazer o meu julgamento, eu acho que a gente está saindo do nosso lugar também, né? Então eu vou me colocar aqui, não, nossa, eu fui uma pessoa muito ruim, não vou fazer mais isso ou aquilo. Peraí, se a vida está se abrindo para mim, é O porquê porque aconteceu aquilo? tá tudo bem. Então eu É, errei, então deixa eu consertar a rota aqui e tá tudo bem, não precisa ficar me punindo. Então, também é isso. Não é, não a vida ficar não é se punição, maltratando, é, não, ficar se é, maltratando é. também não vai Flagelo, favorecer, né? né? Não, É. eu acho que a gente tem muito mais, porque também essa autorresponsabilidade, o adultecer, você até falou uma coisa assim que ir para alcançar aquilo que a gente quer, às vezes precisa fazer a gente se afastar de pessoas, de coisas que a gente não gosta, que a gente está caminhando na vida. Então, isso também gera um pouco de incômodo. Então, às vezes a gente se manter um pouco mais no lugar de vítima nos favorece no sentido que a gente tem mais pessoas perto ali, né? Inconscientemente. A gente está ganhando É, alguma então, coisa. isso. Quando você se apropria da vida, você se torna ali, deixa aqui que eu vou assumir a minha vida, eu vou dar um jeito aqui, vou ter que resolver isso. Isso te traz um poder de movimento, de realização, que às vezes pode afastar algumas pessoas. E a gente não E quer perder tudo nada nem bem. ninguém, né? É, O ego não quer perder. sim, mas Mas a gente precisa fazer alguns movimentos, assim, todo passo que eu dou de um lugar para o outro, eu preciso deixar alguma coisa para aquele novo ser que eu vou ser. Então a conta precisa fechar. A vida é isso, vai acontecendo. mas o pessoal tem um costume, é muito louco isso, porque o cara fala assim, você é meu amigo. Ah, tudo bem. Ah, mas você não me liga. Amigo, desculpa. Teve um dia que ficou tão intenso isso. Eu falei assim, mas você não me liga. Peraí. E quem me ligou para saber se eu tô precisando de alguma coisa, gente? Então, é muito louco você ser cobrado e dessa cobrança você se autocobrar. Sim. Que é o que você está dizendo. Não, eu parei com isso. Eu não me autocobro. Você Não, está me cobrando? Eu não liguei por uma razão, porque não deu. não. Porque estava nesse caminho aqui, você está naquela trajetória ali. Os nossos caminhos Os não se caminhos cruzaram, né, por esse por momento esse da vida. Lá momento. atrás era mais fácil, era Hoje favorável. não. Hoje não, a gente está com caminhos diferentes, se torna mais Só que eu difícil, me autocobrava. né? E a gente dá espaço também que às vezes chega outras pessoas que precisam chegar neste momento da vida. Que também precisam ali. E que Então, de repente, poxa, agora, né? né, nessa Que composição, a palavra que você usou de ordem hoje dentro desse podcast é movimento. movimento. A vida Acho que é movimento. a vida é Eu tenho uma movimento. amiga que ela me liga, a gente brinca que a gente troca podcasts o dia inteiro pelo WhatsApp. Amiga, vamos começar a nossa sessão de podcast? Vamos, a gente começa, né? Porque a gente não pode parar para conversar, então é a forma que a gente tem de estar perto e se ajudar. Ponto. E é um lugar super seguro, gostoso, e a gente faz as nossas trocas ali.
E ela falou assim: ah, amiga, eu tô aqui naquilo lá que você fala, a vida tá movimentando, eu tô no movimento da vida. Você não fala que a vida é movimento? Tô aqui acontecendo um monte de coisa, tô movimentando. Acabou, mas é É lindo isso. isso, a vida tá movimentando, é isso Porque senão mesmo. você se cobra demais ou você deixa de fazer alguma coisa. E aí a gente foge daquilo que é viver a vida, né? O que que é viver a vida? É estar vivo ou viver a vida? E acho que estar em movimento é você estar vivendo a vida. Então tem dias que você vai estar, tudo cabe na vida. Então a alegria, a tristeza, a dor, o medo, a raiva, a angústia, tudo. A gente é feito de emoções, Gisele, então dá para sentir, eu vou é fazer, é sentir, isso, eu vou é fazer uma sentir. analogia com o negócio do voo. Quando cai a bendita da máscara, o procedimento é põe em Sei, você e e depois depois vai no pro outro ser outro. humaninho do Senão lado. você, não é? É exatamente Porque isso. senão você não coloca, você vai pro beleléu, não ajuda ninguém, ele também vai. É. E a questão E o ar tá lá. E isso, assim, claro, a gente foi ensinado, né, na questão por várias frentes, religião, uma série de É, coisas, a gente vários, foi vários, ensinado vários. para, né, essa coisa do ajudar, estender a mão. Então, claro, a gente precisa ajudar, mas aprender a se ajudar em primeiro lugar, se colocar sim em primeiro lugar, é fundamental para que eu ajude o outro de uma forma mais assertiva, mais construtiva, mais saudável. Então, é fundamental a gente fazer esse cuidado. E aí, a gente perceber que às vezes a gente pode estar ajudando, mas a ajuda ela não é genuína. Eu estou querendo receber Então, alguma aí é coisa, que tá. e aí quando eu não recebo, Esse também aí é vem a outro ponto. frustração, vem a É, raiva, e aí aí já não bate o gosto mais de pezinho, você. aí Você não é bate o mais meu pezinho, que nem amiguinho. criança pirracenta, né? É, Bate o pezinho também não é mais meu amigo. Opa, peraí. A vida adulta, inclusive, é. é a gente ir para esse lugar onde eu ajudo genuinamente, e se E não tiver retribuição, ponto. ajudei, ponto. Ah, veio a retribuição, que ótimo, teve a troca. Não veio? Tá tudo bem também, ok. Ok. Segue Aí a eu vida. tô ali, fiz uma ajuda. O que não pode acontecer, quando a gente está na relação de equilíbrio, quando a gente fala sistemicamente falando, nas relações de equilíbrio, elas são relações de troca. Então, eu te ajudo, você me ajuda, a gente vai fazendo de alguma maneira, não é sempre na mesma Proporção. proporção, mas de maneira que eu sinto que eu estou crescendo. A gente está fluindo, a gente está construindo alguma coisa, tá legal, tô aprendendo, a gente está indo, tá tudo bem. Então, quando eu vou E para essa sem relação, e sem cobrança. cobrança, quando eu vou para a relação onde eu quero só receber, eu estou numa postura de criança. Então, mas aí que tá. O Eu quero ganha-ganha, só o receber. ganha-perde, né? Eu só quero receber, Então, receber, mas não receber, dá. receber. Não dá. Ou quando eu estou numa relação onde só eu ofereço, 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 eu estou numa postura inconscientemente de arrogância. Eu não quero dever para ninguém. Então eu ajudo todo mundo, só que não tem retroalimentação. E aí, uma hora o que que vai acontecer? Você vai Você precisar. vai precisar e vai secar a tua energia de vida. Porque se você só entrega e não Secou você. recebe, você seca você. Você começa a não ter mais força de vida mesmo. Porque você, não, eu sou aqui, eu sou o máximo, deixa aqui comigo que eu dou conta de tudo. Não, Não, gente, a gente não dá conta de tudo, não. Até não para dá. ser sozinhos, a gente precisa do outro. Porque eu preciso de alguém que vai me ajudar a fazer um serviço em casa, eu vou precisar de outro. A gente está sempre na interdependência. O humano, ele foi construído para se relacionar. Então, até para ser sozinho, eu Tem que ter preciso do outro. alguém. Tem que ter alguém, por incrível que pareça, mas eu Sim. preciso. Então, eu preciso ir para esse lugar de troca. Eu também preciso dar e receber, e dar e receber. Então, a dinâmica da vida, esse movimento saudável, ele acontece quando a gente troca mesmo, é a Então, mas é uma troca. conta muito difícil porque não fecha, porque entra algumas coisas no meio. Várias coisas, Vaidade, várias não é? coisas. Vaidade, orgulho, Orgulho, sim. Preguiça. a soberba que você falou, né? Sim, Preguiça, sei lá o às vezes quê. as pessoas têm preguiça de se relacionar. Ah, mas 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 tem, tem, mas eu tem. sei. É que eu não consigo Tem. entender isso porque eu vou falando com todo mundo. Sim, sim. Até com árvore eu falo. Então, assim, o negócio. Porque tá na Ah, eu minha converso com as dinâmica. minhas plantinhas todos Não, os dias. Eu então. converso com elas adoram. Adoro, né? Elas Fica lá. Mas assim, adoram. tá na dinâmica. Não Mas tem gente que não entende. não entende, Ela fala, exatamente. conversa, pra que conversa? Conversa furada, lembra? Sim, Papo afiado, papo sim. furado, sei lá o que é. E acho que tudo, e a vida dá para compor o todo. A gente ter as conversas difíceis, porque muitas vezes a gente precisa das conversas difíceis, as conversas sérias de trabalho, as conversas divertidas, as conversas de afeto. Então,
relacionar é conexão, é a gente olhar o outro, é a gente estar ali junto, é conhecer as histórias. Quanto eu, pelo menos, quanto eu aprendo com os meus clientes. Eu nunca vivi nada das histórias que eles me compartilham. Eu falo, caramba, como essa pessoa deu conta disso? Como é que ela chegou até aqui? É de Caramba, que admirar, legal. né? É de admirar. Eu falo, gente, então assim, são presentes mesmo que me chegam, porque eu tomo conhecimento de histórias e de experiências que eu falo, E meu talvez você não Deus. faça nada com aquilo. Não, não, e realmente ali, do que eu tenho, do meu lugar de ajudante ali, olhando para aquela história, o que que eu, do meu repertório eu contribuo, mas o quanto eu levo daquela história para a minha vida. Falo, nossa, aquela pessoa, se ela fez isso, então talvez eu também possa ter uma solução a partir daquilo, eu posso pensar algo Ou usa no similar. integral ou usa uma parte, né? Sempre, e eu sempre brinco, eu falo, o que que será que aquela pessoa faria se estivesse aqui no meu lugar? Porque ela deu certo em tantas áreas da vida, será que ela faria como é que ela conduziria esse resultado? E não dá para a gente fazer igual, né? Que tem uma frase que fala assim: ah, se eu fosse o Duque, eu faria assim. Não, você não faria assim. Se eu Eu fosse o falei Duque, você, eu eu falei faria o o que você está fazendo. Se eu fosse você, eu faria o que você está fazendo, gente. Não tem como. Se você fosse eu, você faria o que eu estou fazendo. mas é muito É cômodo. cômodo a gente dar Depois que todos você faz a os. massa, É, o cidadão virar e falar, mas se eu fosse você, é. eu faria isso aqui. Mas por que Então, que não deu a dica então antes? fala, E olha, se calou? olha, do que você está olhando daqui, do lugar que eu estou. É isso. Né? Com Com esse esse recurso aqui, talvez eu conduziria dessa maneira. ponto. Mas eu não sei o que você está passando. É o lance da empatia. Mas Ah, eu será que é medo preciso. da pessoa falar e ter uma resposta por que que você tem a ver com isso? Não, e pode ser, mas a ajuda, Será que é mas a gente também o precisa. egoísmo? Sei lá. Não, eu acho que porque a pessoa também a gente precisa respeitar também quem pede ajuda. Nem todo mundo quer pede ajuda. Seja, às vezes a maior parte das pessoas chega dando ajuda, metendo o bedelho, sem perguntar. Posso dar um palpite? Posso meter o bedelho? Eu posso dar uma sugestão aqui? Pode. Aí tudo Aí, bem. aí Aí tá tudo beleza. bem, aí ok. Aí tudo Mas bem. às vezes as pessoas já chegam julgando, olhando para aquilo e falar, ah, eu faria assim. Ah, por que você está fazendo errado? E a gente não tem o respeito, às vezes, de chegar e falar assim, nossa, olhando, olha, eu posso sugerir? Né? Eu, às vezes, passo por algumas situações com meu irmão, que ele vem me contando as coisas e eu, um silêncio absoluto. Ele fala, você não vai falar nada? Ah, você quer que eu fale? Você está me contando? Você quer uma opinião, é isso? Não quero. Então, Porque eu aprendi, porque ao longo da ótimo. nossa vida eu chegava sempre por ser irmã mais velha, achava que eu era a mãe dele e mandava ele fazer as coisas. A gente vai vivendo e aprendendo como é que a vida nos conduz, eu preciso saber se ele quer que eu faça a intervenção, se eu imito alguma opinião. E eu falo, e aí até que um dia ele falou assim, mas eu não quero que você seja terapeuta nesse momento, você quer que você seja Tava minha tudo bem, irmã. então. Eu falei, mas acontece que a sua irmã e terapeuta é a mesma pessoa, essa é a minha filosofia de vida, é como eu enxergo a vida. Se eu falar aquilo que você quer exatamente ouvir, eu não estou te ajudando de forma Não tá nenhuma, nem sendo a contribuindo. sua irmã, É. nem sendo terapeuta, nem sendo nada. Então, assim, eu tô te contando, o que eu tô te dizendo é exatamente o que eu acredito. Não é porque E eu. que pode ser feito ou não. Ou Aí a não, opção é sua, exatamente. livre-arbítrio, E aí fala, e aí você né? escolhe ou não? Eu falei, mas é exatamente o que eu acredito. Então, Então, eu não estou te contando de um lugar de profissional, estou te contando um lugar porque é a filosofia. E à medida que a gente vai aprendendo e o trabalho, então chega uma hora que você já não sabe mais quem é você, o trabalho é a sua filosofia de vida. Então, isso realmente é o que eu acredito, é o que eu aplico. Fala, se eu não aplicar para minha vida e não acreditar nisso, não faz sentido aplicar para o outro ou oferecer essa ajuda para o outro. Não faz o menor aqui tem um monte sentido. de engenheiro de obra pronta. Tá, Esse é o tem, duro. tem. Então é o cara que vai falar, não, mas aqui você tem que correr dessa forma, porque se você não fizer. Sim. Fala, "Pô, mas quando eu levantei a mão, que eu tinha ideia, é bem o que você está dizendo. Mas ninguém, não teve um que falou, É. ó, vamos aqui. Você fizer isso aqui, o caminho é esse. Se fizer dessa forma, o caminho é Y, é X, é sei lá o quê. E a gente precisa também, o que talvez nos faça ficar muito mais perdidos hoje também, que a gente tem uma geração perdida, é a questão da autonomia, limite, identidade, né? Então, quando a gente não tem a nossa identidade, a nossa autonomia, não dá o contorno de limite, as pessoas atravessam a nossa vida e a gente não se posiciona. É, Isso é extremamente importante. isso é Então, quando alguém delicado. chega atravessando, você Opa, peraí. fala assim, eu pedi? É, Eu pedi é, ajuda? Aí a pessoa se assusta, mas eu é. preciso delimitar. Você vem até aqui. Não, você não Meu é livre espaço, aberto, todo né? mundo faz o que Aqui é quer o da meu tua vida. espaço. É. Então, assim, chega, aqui é o seu limite. Então, por isso que a gente, quando alguém chega e fala, não é egoísmo, né? É posicionamento, é postura, é você dar contorno, é você dar limite, é você saber até onde você é capaz de ir. É Então, isso. eu preciso perguntar se eu posso oferecer ajuda, posso oferecer alguma sugestão, e quem atravessar é você barrar, falar,
aqui é o meu limite, Para pode parar aqui. daqui, eu não pedi Ponto. ajuda, e se eu precisar, Eu te aciono. eu vou ter maior carinho em pedir E tranquilamente. acabou. E acabou. Então, esse adultecer é isso. E aí, normalmente, o que que as pessoas fazem? Nossa, como você é grossa, como você é Ah, isso, mas como fala você de é mim aquilo, direto isso daí. né? E não, Isso. mas isso é contorno, isso é Mas limite, eu isso é falo logo na lata, autonomia, é não tem osso na língua, identidade. não. Já vou falando, para com isso. Ah, E não, também não vou me imagina. meter na vida do Né? outro, E se aí não a me gente chamar. tem essa postura de adultecer mesmo, e não é na identidade. Então, a forma, o que você fala, não vem na minha identidade. O que a gente precisa cuidar é o como eu falo. O como eu falo faz toda a diferença. É. Então, eu posso dizer, talvez, a coisa mais Dura. dura, mas eu posso dizer de uma forma tão doce que o outro vai receber com uma maneira super tranquila. É aí que tá. Aí faz a diferença. É onde a gente quebra as barreiras das relações e as relações começam a subir de nível. Então, a gente começa a evoluir as relações. Porque eu posso dizer a coisa É palavrão dura mesmo, educado, né? Não, né? desculpa, é um palavrão educado. Palavrão educado, tá Ponto. tudo Eu bem. vou falar Então, que eu então não não é vou o que eu sentido, falo, né? não é o que eu falo, mas é o como eu Como eu falo. faço, como eu falo. Porque a gente não guarda o Hum. que a gente fala, a gente guarda o como você fala. Então, tá ali na fisiologia, na tonalidade. Então, 7% só de palavras que fica guardado. O restante, então, imagina, você, Duque, grande, chegando no dia que você fala, Não, eu nossa, assusto todo o mundo. Duque queria brigar É, comigo. então, mas é isso que o cara me olha desse jeito aí. Não, ele chegou falando aqui e E tal. às vezes é porque eu falo, gesticulo, sei lá. Exatamente. Então, e aí, à medida que vai, né, É conhecendo, vai se difícil, é aproximando, complicado. mas eu falo, as relações humanas são É desafiadoras, mas são desafiador. deliciosas. São É, coisas boas, porque a gente se surpreende, a gente aprende, a gente abre, né, vê com outros olhos todo mundo. Depois você fala que tem que expandir o coração mesmo e ver o que está além, né? O que que ele está dizendo além do que ele está dizendo. Porque as pessoas estão sempre dizendo o que realmente querem dizer, mas não dizem. frase, por favor, repete essa frase aí, porque eu Será que eu vou tô. dar conta? Dá, você vai falar, e vai, fala de As novo. pessoas estão dizendo aquilo que nunca estão dizendo. É, Elas estão dizendo aquilo que nunca estão dizendo. ponto. Lindo. Entendeu? É como é poético, é com Legião Urbana quase. Mas aí as pessoas estão contando, e é por isso que eu falo, muito do meu trabalho é engraçado, É muito porque. bom. E aí as pessoas vão contando histórias, né? A gente vai contando história, contando história. Às vezes eu tenho cliente que fala assim: por que você não está me contando? Não, estou te contando tudo. Não, 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 não. não, não. Tem O negócio ali. ponto-chave você ainda não me contou. Eu preciso que você me conte para eu te ajudar da melhor forma possível. E aí as pessoas contam, 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 contam a história, Mas vem, de vem, repente vem, vai. vem. Aí o pano de fundo Aí é é outro. sempre outro, né? Então, e porque a gente não foi criado, a gente não foi ensinado a falar. A gente veio de uma época que quem fazia terapia era louco. É. Talvez o louco hoje é quem não faça a terapia. Uhum. Então, a gente não foi ensinado a falar dos sentimentos, das emoções, a não sentir raiva, a não sentir medo, não pode sentir nada. Engole o choro, não faz isso, né? Então a gente não aprendeu a gerenciar as emoções. Só que elas nos conduzem e se a gente não aprender a gerenciar, vira uma bagunça, nossa mente vai à Vai loucura e tudo. aí Aí você aquele monte de, começa, de coisa. né, ladeira abaixo e a Uhum. vida vira um caos. Então, o primeiro passo para a gente começar a organizar o caos é reconhecer que está no caos. Perfeito. Né, que está cavando o buraco, então para de cavar o buraco. Para. Já é um E bom pisa começo. ali para Chega, parou. fortalecer. Agora vamos olhar para cima. Deve ter alguma mão estendida. E vai. E aí, porque, né, não adianta. Aceita. A gente não salva quem não quer ser Então, salvo. aceita e vai. Aceita, estende. Opa, tem uma mão estendida, deixa eu Vai. agarrar E aqui, deixa a ir outra para embora. estender aqui também para alguém. Exatamente. Então a Né? gente vai É um fazendo ciclo. É um ciclo, e a gente vai É. fazendo essa troca, né? Então. Mas depois ele vai fazer a edição pra gente, porque eu acho que a minha frase não ficou a mesma, porque foi de impacto Não, eu a que vou, primeira. eu vou fazer, vou Mas você deixar vai do mesmo fazer. jeito. Eu não Então, mudo ótimo. nada. Então, Aqui é perfeito, maravilha. transparente Vida total, real. a vida real. Estamos chegando. O meu papo é muito bom. Gostoso, né? Faça tão rápido. Aí passa rápido, né? Eu quero Uma um dia fazer delícia. Eu vou fazer ainda um corujão lá, como é que fala? Uma imersão, acho que de 24 horas de Ai, que podcast. delícia. Bom, Vai imagina que um monte entrando de um, já gente vai sai outro, saindo, aí volta o já outro faz que uma grande entrou. sala de conexão, Aí já gente se entra o outro, aí conhecendo. lembrei de um negócio, já senta de Bom, novo, deixa uma cadeira em isso. stand-by ali e Exatamente. volta, vem um novo, vai. Ixi, Isso, vai vai ser uma ser, doideira. vai ser, Não sei se você isso lembra cola, aquele... não, mas a produção vai ter que me ajudar. Eu acho que é Produção possível, ajuda, hein? produção ajuda, É produção legal. ajuda. Isso é uma coisa boa, porque se reúne um monte de ideias, um monte de gente, troca E vamos. coisa boa. Fala pra mim agora as tuas considerações, o que você quiser falar. Tua câmera tá ali. Minha câmera, olha, tem Aonde uma câmera quiser. só pra mim. Onde que vai te achar? De que jeito você quer trabalhar? Por que que você aceitou vir aqui?
que você está sentindo hoje nessa conexão? A vida é sua, a mente é sua. Olha Sua, que, tá tá vendo como vendo? é que é? Tive uma hora de aula aí, foi Tá maravilhoso. vendo? Gisele, Ó, tá vamos aqui. lá. Bom, Duque, foi uma alegria. Eu sou a pessoa de conexão, de contribuição, de crescimento. Então, assim, as pessoas nem sei às vezes o que é, mas eu vou, eu aceito porque eu gosto de conhecer todo mundo. Então, na hora que você fez o convite, não, topo, super topo, né? Eu sempre falo, não dá para descobrir o que tem depois da curva se eu não for até a curva. Então, eu preciso ir até lá para descobrir o que que tem. Então, me senti honrada, foi um privilégio, né? Acho que quando alguém nos convida, eu acho que a gente também tem ali algo, alguém viu algo bom na gente que está nos convidando. Então, isso é uma troca também, é muito legal. Então, fiquei super feliz. Eu trabalho com desenvolvimento de pessoas há mais de 20 anos. Trabalho com a metodologia do coaching, da constelação familiar sistêmica, através de treinamentos, workshop, palestras, atendimento individual e em time. Então, eu estou no LinkedIn, estou no Instagram, estou no Facebook, estou no YouTube. Enfim, estou no offline também. Pode mandar mensagem e a gente bate um papo. Adoro café. Quem quiser tomar um café também para a gente conversar mais, fique à vontade. Vai ser muito bom. Então, a gente vai ampliando a rede de conhecimento e principalmente de pessoas, histórias que se cruzam, que complementam. E eu fiquei muito feliz. Eu gosto de estar aqui, de falar. Mineira, né? Mineira adora um papo, um café, um pão E de aí, queijo. vai que vai. Aí a gente vai, emenda, né? Na Emenda, prosa. Vai que e vai. vai que vai. Então, é isso. É Me trem achem aí bom. como Gisele Miriam. Estou aí disponível para E aí, tá contribuir. lá no endereço do Instagram, Gisele Miriam Gisele underline, Miriam, underline. underline, exatamente. E Gisele deixa Miriam, eu underline. isso. Miriam com N de navio no É, final, não viu no final. então não tem problema, então é Miriam. Eu... Falou? Falei, e como eu tô me sentindo? Feliz, falei, né? Feliz? Feliz? Feliz, Falou. gostei. Eu vou falar pra você que eu tô muito honrado. Esse programa é um programa que a cada episódio tem uma evolução. Todas Sim, as pessoas que passaram e construíram esse programa, não fui eu, foram as pessoas que sentaram aí, que eu sou muito grato a todas, todas as guardo pessoas. todos ali com muito carinho, e as que virão, tomara que venham pessoas com coração livre. Eu Coração, quero isso, pessoas que venham com o coração aberto, coração que aberto, tragam a tua expandido. história, que expanda, né, o teu coração aqui. E, e a tua vinda, ela me trouxe uma energia muito grande, porque eu gosto de ser humano, Ser eu gosto de humano. pessoas. Conexão, conexão variada, que eu sempre falo, e a troca de energia, né, É, de sabedoria, de ensinamento e tudo mais. Então, o de cara pro Duque, ele tem esse conceito. Por isso que aqui é livre, não tem nada aqui. Eu erro, eu é. acerto, eu gaguejo, eu vou olhando Não, a no gente tá olho. ali no olho, não tá cheio, né, O pessoal tá assistindo, é tem um genuíno. pouquinho, assiste mais um pouquinho, outro dia tem um pouquinho a A gente fala em mais. doses homeopáticas, aí vai É, vai, crescendo. um dia, ó, o pessoal tá lá de outro lugar, ô, Eu aprendo valeu. muito com podcast. Podcast, assim, hoje tem se tornado. Eu tô fazendo outra. Tô na caminhada, na corrida, tô ali ouvindo um podcast, tô em casa fazendo alguma atividade doméstica. Assiste, tem vários bons, né? Tem muita coisa boa. Muita Por isso que eu falo, coisa tem boa. muito recurso Né? disponível, né? Eu acho que é um E eu acho que eu devo estar no desperdício. meio aí, viu? Sem Numa dessas dúvidas. caminhadas suas aí, deve ter tido um de cara pro Duque, né? Ó, a produção. Exatamente. Já fez Viu? o merchan aqui. Exatamente. É ótimo. E é que, assim, que para mim tem funcionado muito bem. Então, que as pessoas encontrem os seus caminhos de solução, e os seus recursos, porque É, tem muita porque coisa tem disponível, muita coisa de boa de fala, né? fala disponível, É, e que as pessoas encontrem um caminho para não desperdiçar a vida, não deixar passar, mas que lá no final ela possa, bater e parabéns, parabéns. foi uma vida Fazer aquele, bem vivida, aquela né? olhar para trás, né? Eu tenho o hábito de, quando eu vou desejar parabéns para alguém, de dizer que ela possa, nesse novo ciclo, ter bons momentos bem vividos. Ótimo. Eu acho que é Tá isso, que a fazendo isso gente, comigo aqui. sabe, tem momentos bem vividos e possa ser Então, lembrado. te agradeço Eu muito, que agradeço de muito. coração, a É tua isso. disponibilidade. O pessoal vai assistir, vai ser maravilhoso. Ai, Eu assisto feliz. várias vezes todos e é por aí. A gente vai falar mais sobre isso em Maravilha. breve. Ai, a gente Tem tem um aí spoiler.
Tem coisa boa É, vindo aí. tem coisa boa, É, né, que a gente está tem criando um aí evento lá aí que vai para ser meados de setembro, setembro, né? por aí, né? A gente tem um evento bom aí para contribuir, E a para gente vai reunir falar mais sobre uma isso, né? gente. Vamos, com Vamos falar certeza. vai fazer um vídeo, uma live falando sobre isso, né? Vamos. Galera, mais um aí, ó. Não tem jeito, é aprendizado puro, O tempo todo. genuíno, não tem como. De cara produto é essa evolução. Fantástico, fantástica a participação de todos. Muito obrigado. Pronto para o próximo e me despeço do meu jeito. Muito obrigado.